E aí, tá pronto para a sessão de análise de hoje? Eu sou o Saulo, seu psicanalista aqui no YouTube, e inscreva-se no canal e para ser meu paciente, fazer análise pessoal comigo, o link tá aqui abaixo desse vídeo. Vamos falar hoje sobre os ciclos que se encerram e por que isso dói tanto? É algo importante porque quando você entende isso, você passa a sofrer menos com os finais. E talvez hoje você esteja vivendo um final. O final de um relacionamento, o final de uma etapa num trabalho, uma amizade que se distanciou, um fim de ciclo na sua vida. E você muitas vezes não sabe explicar o que sente, você só sabe que dói. E eu quero te contar uma coisa aqui nesse vídeo. O que dói não é o fim, é o que ele desperta. Imagine uma casa que você morou a vida inteira, ela tem muitas memórias, aconteceram muitas coisas ali, tem as paredes contam histórias. Só que um dia você volta lá, depois de muitos anos, essa casa está vazia. É a mesma casa, só que não tem mais vida dentro dela. E é isso que um ciclo faz. Ele nos enche de vida num determinado momento e depois ele se torna um vazio de ecos. Por isso que o fim de um ciclo não é racional, mas ele é emocional. E você racionaliza para entender, mas o seu corpo e a sua mente vêm de uma outra forma. Na psicanálise a gente diz que o inconsciente não acompanha o calendário. Você pode até saber que alguma coisa acabou, mas o seu inconsciente ainda quer manter aquela situação, aquele relacionamento vivo, respirando, mesmo que seja por aparelhos. E é aí que acontece aquele momento que nos machuca muito, que é o de ficar questionando o porquê acabou, eu deveria ter feito mais, será que eu não fui o suficiente? Será que eu tinha que ter feito alguma outra coisa? O que eu faço agora? Só que lembra que o fim não significa que você perdeu, significa que você cresceu, que alguma coisa aí dentro mudou. Porque os ciclos só acabam nesses momentos, quando alguma coisa interna está diferente do que era quando tudo começou. Ou existem os ciclos que acabam porque a vida te empurra para essas situações. Às vezes é um lugar que você nem quer ir, que você nunca pensou ir, mas simplesmente te colocam lá. E eu sei que dói, eu sei que dá medo, é aquela sensação de queda livre. Só que quando um ciclo acaba e você se agarra a ele, é como se você estivesse de volta naquela casa antiga, que já não tem mais nada, nem mais ninguém, e as paredes já estão até velhas, e você insiste em ficar ali escorando a parede que está quase caindo, pelo medo, pelo apego, pela insegurança. É muito comum que o nosso inconsciente nos coloque numa posição de preferir o desconforto do que nos machuca, do que encarar o desconhecido que é saudável. Toda vez que um ciclo termina, algo em você morre um pouquinho. Só que algo também começa a nascer. É como um terreno vazio, né, onde se plantam coisas. Quando você vê ele inteiro vazio, as sementes já estão ali, só que você olha ali, não tem nada, parece até feio. Só que aos poucos essa semente começa a brotar. E é isso que acontece com você também. O ciclo mata alguma coisa em você, te faz morrer um pouquinho, mas tem alguma outra coisa nascendo. E o que você chama de fim pode ser só um intervalo entre um sentido e outro. Já parou para pensar nisso? Tá gostando do vídeo? Então lembra de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E existem muitas formas de você lidar com esses fins de ciclo, mas o mais importante é você conseguir entender as suas feridas e os seus padrões. E na terapia é um lugar seguro para isso, porque cada ciclo que se encerra mexe em uma ferida nossa. O medo da rejeição, o medo do abandono, o medo da solidão, o medo de não ser suficiente, o medo de crescer. É na análise pessoal que você tem um momento para olhar para as coisas que te machucam, entender o que se repete e dar um novo sentido para o que antes só doía. Lembra então, um ciclo terminou, mas não significa fracasso. Significa movimento, porque a vida é movimento. Quer olhar para esses seus traumas e dores com mais profundidade? Vem para análise pessoal, o link está aqui abaixo desse vídeo e a gente se vê nessa próxima sessão aqui no YouTube. Cuide da sua mente e tchau!